Olá a todos e a todas, meu nome é Tayana Oliveira, eu sou gerente de políticas alimentares do programa da Human Society International no Brasil. Também sou nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica funcional e mestre em medicina molecular. Olá pessoal, eu sou André Vielandi, sou chefe consultor da Human Society International Brasil e trabalho dando suporte a profissionais da cozinha no desenvolvimento de cardápios à base de vegetais. Tá? Também tenho um restaurante que fica em São Paulo e é isso, vamos conversar um pouquinho. Bom, hoje a gente vai falar sobre o tema dos benefícios da implantação de sistemas alimentares sustentáveis e um pouquinho sobre o trabalho da HSI nesse processo com municípios e empresas. Bom, quem somos nós? A Human Society International é uma organização sem fins lucrativos que atua há 25 anos ativamente em mais de 50 países. O nosso programa de políticas alimentares, ele está presente em 11 países e trabalha em prol da saúde, da sustentabilidade e da educação nutricional por meio de consultorias gratuitas em instituições que servem refeições em larga escala. Então, nós trabalhamos com restaurantes populares, instituições de assistência social, em parceria com o município, escolas municipais e estaduais e também restaurantes, né, que sirvam refeições em larga escala em empresas. Aqui, como vocês podem ver, são as logos, né, do programa tanto em nível global, que é o Forward Food, e o Carnes da Terra, que é o programa aqui no Brasil. Bom, nós trabalhamos incentivando refeições, né, à base de vegetais a partir de 20%. Como eu mencionei, é um trabalho totalmente sem custo. Nós temos uma consultoria de cardápio com uma equipe especializada e o André está vindo aqui hoje, né, falar um pouquinho mais sobre isso com a gente. Nós temos um apoio de comunicação e mídia, então produção de press release, auxílio, né, nessa comunicação com a mídia externa e com o público externo. Nós divulgamos materiais de educação nutricional com os nossos parceiros para que a gente trabalhe a conscientização da população da importância de se estimular o consumo desses alimentos vegetais. E nós temos um reconhecimento de liderança ao final da implantação dos 20% de substituição. Bom, do ponto de vista de sustentabilidade, muito tem se dito sobre esse tema, ainda mais agora nos momentos atuais que a gente vive, e nós temos esse documento do It Lancet, que é um grupo composto por mais de 30 pesquisadores de vários países e instituições renomadas, Oxford, Harvard, e eles trouxeram esse documento que se chama Dietas para um Futuro Melhor. Nesse documento, ele enfatiza a importância dos países do G20, incluindo o Brasil, para que a gente possa promover políticas alimentares à base de vegetais como sendo a maior e a mais importante alternativa para combater as mudanças climáticas e o aquecimento global. Eles recomendam uma dieta da saúde planetária, que seria o que a gente está vendo aqui, né? Um prato composto prioritariamente por vegetais, por legumes, em que a gente vai fazer uma redução, né, do consumo de proteínas de origem animal. Então, ele recomenda e incentiva que a gente adote cada vez mais fontes de proteína vegetais e consuma no máximo 56 gramas por dia de carnes, tanto carne de boi quanto frango e suínos. Dentro desse documento, ele ressalta a importância do Brasil, porque o Brasil ele é o terceiro país maior emissor de gases de efeito estufa no grupo do G20, né? Em primeiro e segundo lugar, nós temos a China e a Índia, mas o Brasil é um grande emissor desses gases que aquecem o planeta. Então, ele fala da importância, né, de se estar fazendo esse trabalho em nível local para que a gente possa frear
todo esse aquecimento que a gente sabe que vai ter consequências para o nosso planeta e também para as futuras gerações, né? Em 2050, nós vamos ter uma população de 10 bilhões de habitantes, então, para que a gente tenha um consumo equilibrado e alimento disponível para toda essa população crescente, a gente precisa trabalhar a sustentabilidade do ponto de vista da nossa alimentação. A ONU também lançou esse documento que se chama IPCC, né, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, e nesse documento ele ressalta, né, no capítulo 5, que é um capítulo relacionado à nutrição, a importância, né, do consumo de dietas sustentáveis como uma grande oportunidade para que a gente possa reduzir os gases de efeito estufa. Traz essa recomendação com alta confiança, né? Ou seja, uma recomendação que tem respaldo científico, e ele ressalta, né, que essa dieta seria composta por grãos integrais, leguminosas, que são os feijões, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, frutas, legumes, nozes, sementes e uma alimentação baixa em alimentos de origem vegetal. Aqui, como vocês podem ver nesse gráfico, ele mostra, né, a questão das diferentes tipos de dieta que existem, algumas delas, e o impacto com relação à emissão de gases de efeito estufa. Então, aqui, como a gente pode ver, no gráfico, a dieta que mais causa impacto positivo é a dieta que não tem nada de origem animal. E quando a gente fala de impactos ambientais da pecuária no Brasil, por que é tão importante, né, termos consciência desses processos? Hoje, no Brasil, 79% dos grãos de soja, milho e trigo, principalmente produzidos, são destinados para a pecuária, para a produção de ração para esses animais. E essa produção, né, ela necessita de um espaço extenso para que esses alimentos sejam produzidos. Então, esse espaço utilizado de área poderia ser destinado, por exemplo, para a nossa alimentação. 21%, né, da água doce está destinada a esses animais também em uso direto. Mais de 80%, né, do desmatamento, principalmente na floresta amazônica, mas nós sabemos que também temos dado no Cerrado, no Pantanal com relação a isso, tem relação direta com a atividade pecuária. Aqui são dados do documento da FAO de 2018, que é um bem recente, e eles fizeram uma análise, né, de 1990 a 2005, mas temos dados também mostrando, né, que essa atividade ao longo dos anos cada vez mais tem se aumentado, especialmente por causa da exportação, né? No ano passado, o Brasil foi o primeiro exportador do mundo de carne bovina. Se vocês quiserem, tiverem interesse, né, de avaliar esse dado, ele está disponível na ABIC de 2019, no relatório da Associação Brasileira de Exportação. E 63% dos gases de emissão, né, de efeito estufa, eles são relacionados de forma direta e indireta à pecuária, sendo que 19,25% vai ser de forma direta, através dos gases que são produzidos por esses animais, pela urina, e de forma indireta, 44% está relacionado a queimadas e desmatamento dentro do setor da agricultura, que também está relacionado, né, à liberação dessas áreas para pastagem. Bom, e aí a gente fica se perguntando, né? Se eu fizer essa iniciativa na minha casa, com a minha família, na minha vida, eu vou gerar um impacto positivo ambiental? Será que é um impacto considerável? E aqui a gente trouxe um dado muito legal da Sociedade Vegetariana Brasileira, mostrando o impacto de um dia de cardápio sem nenhum alimento de origem animal. Então aqui ele considera, né, 24 gramas de ovos, 311 gramas de carne e 430 ml de leite e derivados. Quando a gente faz essa redução, nós temos 24 metros quadrados de áreas poupadas, áreas agrícolas liberadas. Nós temos 7 quilos de grãos, principalmente, né, a soja, deixando de ser usada como ração para os animais. Nós temos 3.400 litros de água economizados.
que são equivalentes a 26 banhos de 15 minutos. É muita coisa, né? Para se produzir um alimento. E com relação a emissões de gases de efeito estufa, nós temos 14 quilos que vão deixar de ser emitidos, o que equivaleria a 100 quilômetros rodados num carro comum. E aí fica a mensagem, né? E se nós fizéssemos isso todos os dias? Imagina o impacto positivo que a gente teria para o nosso planeta, para combater essas mudanças, para evitar que o ciclo das chuvas, né, seja afetado também, com isso gere mais seca e mais queimadas também, que é algo que a gente sabe que acontece, que é uma tendência, né? Então, é muito interessante refletir sobre essas questões. E do ponto de vista de saúde, 90% da população brasileira consome menos da metade da quantidade de frutas, verduras e legumes recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é 400 gramas por dia. Daí, pegando esse dado, a gente entende, né, que o consumo desses alimentos de forma reduzida tem uma relação muito direta com o ganho do peso que a gente tem visto na nossa população. Mais de 50% da população brasileira está com sobrepeso e 1/5 obesa. E quando a gente pensa na população infantil, 1/3 das meninas e dos meninos entre 5 a 9 anos estão com sobrepeso, quase 1/5 dos meninos e 1/10 das meninas têm obesidade. Então, cada vez mais é necessário trabalhar a importância dos alimentos vegetais como base para uma alimentação saudável, né? Trabalhar esse incentivo à comida de verdade, o descascar mais e o desembalar menos, para que a gente consiga contornar, né, amenizar esse quadro que cada vez mais vem se agravando na nossa população. Nós temos um guia maravilhoso feito pelo Ministério da Saúde, que se chama Guia Alimentar para a População Brasileira, e nele, né, além de ressaltar a importância da agricultura familiar, da alimentação regional, da comida de verdade, ele também traz, né, vários destaques com relação a uma dieta sustentável. E aqui ele ressalta, né, a importância do consumo de legumes e verduras e o quanto eles são alimentos saudáveis, né, excelentes fontes de vitaminas, de minerais, importantes para a prevenção de deficiências e ideais para a prevenção, né, desse consumo excessivo calórico que leva à obesidade, que pode levar, né, a quadros de doenças crônicas associadas a essa condição, como diabetes e doenças do coração, que a gente sabe que tem uma relação atrelada, né, à obesidade e ao consumo inadequado alimentar. Ele também ressalta que legumes e verduras são um grupo de alimentos excelente, né, como alternativa para reduzir o consumo excessivo de carnes vermelhas no Brasil. E nós temos diversas instituições que respaldam, né, de forma técnica, científica, a alimentação à base de vegetais em todas as faixas etárias, né, desde crianças, quanto adolescentes, quanto adultos, quanto idosos. E aqui a gente trouxe só algumas delas que têm alguns documentos referenciando esse tipo de alimentação e que trazem, né, um respaldo, uma segurança para a gente trabalhar isso nas diversas instituições que nós somos parceiros. E do ponto de vista de benefícios, o que nós temos, né? Nós temos um auxílio na prevenção de diversas doenças, como eu mencionei agora há pouco, né? Obesidade, diabetes, alguns tipos de câncer, nós temos documento da ONU relacionado a isso, hipertensão e doenças do coração, excelentes fontes de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, que inclusive muitos deles só estão presentes, né, nos alimentos de origem vegetal, esses antioxidantes principalmente. Pode fornecer uma nutrição completa para todas as faixas etárias, inclusive a Organização Mundial da Saúde, né, ressalta a importância da nutrição adequada como sendo necessária na primeira infância, então a gente precisa realmente estar atento
a oferecer, né, para as crianças todos esses alimentos de uma forma variada, diversificada, para que a gente estimule cada vez mais esse consumo. É uma redução, né, no consumo de colesterol, gorduras e principalmente as gorduras saturadas, que a gente sabe que tem malefícios, né, à saúde quando consumidos de forma excessiva. A ajuda na preservação do meio ambiente, como a gente mesmo viu anteriormente, pois para produzir vegetais nós usamos menos água, menos terras e contribuímos também para esse combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas de forma geral. E como montar, né, um prato sustentável na prática? Aqui é uma imagem adaptada, né, da Sociedade Vegetariana Brasileira, e vocês percebem, né, ao observarem esse prato, que é muito simples conseguir consumir, né, todos os nutrientes que a gente precisa com os vegetais. Nós vamos traçar aqui uma linha imaginária na metade do prato. Na porção superior, nós vamos colocar 50% de legumes e verduras variados. Na porção inferior, né, do lado esquerdo de quem está assistindo, 25% seriam o grupo dos feijões, que também são chamados, né, de leguminosas. Esse grupo é o principal grupo de fontes de proteína na nossa alimentação. Então, aqui, o que a gente colocaria? Grão de bico, lentilha, ervilha, soja como principais fontes e os feijões, como eu mencionei. Na porção direita inferior, 25% seriam dos cereais, que normalmente, né, no nosso prato do brasileiro, a gente coloca o arroz, mas nós poderíamos colocar outros grãos integrais, poderíamos colocar milho, poderíamos colocar batata, mandioca e assim por diante. Bom, pessoal, vou dar continuidade à nossa apresentação e, e aí eu venho com essa pergunta, né? Uma alimentação à base de vegetais, ela é possível? Vendo tudo, ouvindo tudo isso que a Tayana falou pra gente, a gente já tem uma noção de que sim, é possível, né? Mas vamos mostrar na prática, né, para vocês. Quando a gente fala de gastronomia ou culinária à base de vegetais, a gente tem que entender que a gente está falando o seguinte: a gente está falando de uma alimentação que atende todas as pessoas, né? A não ser que essa pessoa tenha algum tipo de intolerância, alguma restrição alimentar específica, mas é uma comida que atende todas as pessoas, né? A gente está falando de uma alimentação sem leite e sem os seus derivados, sem ovos e sem os seus derivados. Uma alimentação vegetariana estrita, ela 100% vegetariana, né? A gente gosta de falar, né, da sustentabilidade na qual isso está ligado, né? Quando a gente imaginou que o ato de alimentar ele vai muito além do prato, né? A Tayana acabou de mostrar aí para gente uma série de pontos, né? Sejam eles ligados à nossa saúde, sejam eles ligados ao nosso meio ambiente, que mostram como é muito mais do que só se alimentar, né? A gente costuma falar, inclusive, que é a compaixão no prato, né? Ninguém está sofrendo, nenhum animal sofreu, e os resultados que a gente obtém através dessa alimentação são muito bons, né? As plantas elas não sentem dor, como a gente costuma ouvir como uma piada, que as plantas também têm vida, né? Só que as plantas elas não têm a senciência, né? Elas não sentem dor, né? Elas não têm um sistema nervoso central que faz com que os animais sintam dor. Então, não existe dor nesse prato, não existe esse sentimento. É importante a gente salientar que a gente não está falando de nenhum tipo de religião. Sim, existem religiões que sugerem alimentação vegetariana ou algumas restrições alimentares, mas a gente não está falando disso aqui. A gente está falando apenas da alimentação como um todo.
Como que a gente pode atender as pessoas que escolheram não consumir produtos de origem animal, né? Como que a gente faz isso? Eu, como cozinheiro, tá? É, tenho que pensar nisso diariamente, né? Nos cardápios e tudo mais. Quando a gente fala, né, da alimentação à base de vegetais, que a gente vai fazer um prato à base de vegetais, normalmente as pessoas pensam no alface, né? A pessoa vai comer só salada, meu Deus, né? O que vão fazer agora com a nossa alimentação, né? Mas não é isso. Agora a gente vai mostrar para vocês uma série de produtos e, enfim, itens, ingredientes que a gente pode utilizar para substituir a proteína de origem animal, tá bom? Essa primeira talvez seja a mais comum de ser encontrada e usada, é a proteína texturizada de soja. A proteína texturizada de soja, ela é encontrada em diversos mercados, em diversos locais, de muito fácil acesso, ela tem um custo bem baixo e para você utilizá-la, ela vem seca, né? E basta você hidratá-la com água morna, tirar o excesso de água e daí então você vai usá-la normalmente, temperá-la como você costuma temperar sua comida, sem nenhuma diferença, tá bom? Um outro derivado da soja e também muito comum dentre os vegetarianos é o tofu. Nessa imagem, o tofu, a gente vê o tofu tradicional, que é uma peça branca, muito semelhante a um queijo, tá? Que é muito versátil. O tofu ele tem uma grande quantidade de proteína e de cálcio também, e ele é muito versátil. A gente vai ver nas próximas imagens que ele pode nos dar diversas opções de preparo e ele dessa forma ele pode ser consumido também, tá bom? Aí a gente tem o tofu congelado, que nada mais é do que essa peça da imagem anterior, congelada. Quando ela descongelada, ela perde toda a água que ela contém no preparo, né? Então a gente dá uma espremida, sai o excesso de água e ele passa a ter uma outra textura, ele vira um ingrediente que a gente consegue colocar temperos, ele absorve muito bem esses temperos e também continua sendo muito versátil, podendo ser utilizado em refogados, em caldos, e tem uma textura muito específica e muito saborosa. O tofu desidratado, também conhecido como tofu seco ou tokan, ele é bem comum na culinária chinesa, tá? Ele tem uma textura mais firme, você pode inclusive ralar ele, utilizá-lo ralado em alguns preparos, mas ele normalmente ele é servido em pedaços e também possui uma textura bastante específica. Ele já não absorve tanto, a parte interna dele não absorve tanto os temperos, no entanto, se bem feito, né, se bem preparado, se bem temperado, ele fica extremamente saboroso e é uma das minhas formas preferidas de comer o tofu. O tofu seco, assim como o tofu defumado, assim como o tofu seco, ele tem uma textura firme, você pode ralar, você consegue colocar ele em preparos caudolosos, né? Preparos com bastante caldo, sem nenhum problema. E como ele passa por um processo de defumação, ele vem muito aromatizado, ele vem com um sabor muito próximo do que as pessoas conhecem como o bacon. No entanto, esse sabor que o bacon tem nada mais é do que o sabor da defumação, que é um processo de cozimento onde utiliza-se madeira para que esse cozimento seja feito em fumaça, e aí você tem um ingrediente com um sabor muito específico e muito adorado por diversas pessoas, né? Então o tofu defumado ele já é bem saboroso e também pode ser usado em diversos tipos de preparo.
O tofu frito ou agê, ele, assim como congelado, ele passa a ter uma outra textura depois de preparado, né? Ele fica com uma textura mais firme, e ele absorve muito bem os temperos. Você consegue colocá-lo, e eu costumo utilizá-lo bastante dentro de molhos, dentro de caldos, de cozimento de feijão, por exemplo, e e ele é muito versátil, você consegue cortar o tofu de diversas formas, dando diversas possibilidades aí no preparo, né? As folhas de soja, também conhecida como nata de soja, você encontra ela nos mercados orientais. Normalmente você encontra ela ou seca, né, desidratada, onde você vai precisar hidratar colocando água quente, ou algum caldo quente, né? Ou você encontra ela fresca. Ela fresca, né, ou ela já hidratada, ela pode ser cortada em filetes bem fininhos e sendo utilizada como se fosse uma espécie de carne desfiada ou um frango desfiado, né, em receitas. O seitan, ele também é conhecido como bife de glúten. Glúten é a proteína da farinha de trigo, né, a proteína do trigo. E o seitan é o resultado do processo de preparo disso, né? É quando o glúten ele já tem uma textura pronta, né? Hoje a gente tem utilizado o glúten misturado com massas de feijão também, né? De feijões, no caso, de soja, de grão de bico, para chegar em resultados como salsichas, linguiças, mas ele pode ser utilizado simplesmente como o glúten, né? Então, ele tem um processo de preparo, quando feito a partir da farinha de trigo, um pouco trabalhoso, né? Que ele demanda um processo de lavagem e depois um descanso que ele tem que ficar na geladeira, mas hoje em dia a gente já encontra em lojas de produtos naturais a farinha de glúten, que já elimina boa parte desse processo, né? Então você consegue preparar esse seitan misturando apenas o glúten de trigo, né? A farinha de glúten de trigo com o líquido, ou caldo temperado já, chegando numa massa que depois de cozida vai alcançar essa textura que vocês veem na foto e que, na minha opinião, é a textura mais próxima das carnes, assim, que a gente tem dentro dos preparos à base de vegetais. Os cogumelos também são muito versáteis. Hoje em dia no Brasil a gente tem nos grandes centros aí uma diversidade bem grande de cogumelos a serem encontrados. Você pode encontrar eles frescos ou hidratados ou desidratados. Quando desidratados, a minha sugestão é sempre, quando você vai reidratar ele, você já reidrate ele com algum caldo, algum tempero, algum molho, onde você já consegue deixá-lo ainda mais saboroso. Quando fresco, ele tem uma textura muito específica, um sabor muito próprio, assim, cada tipo de cogumelo ele é bem específico e ele pode ter um gosto bem específico e ele pode ser feito tanto refogado, tanto frito, assado, ou dentro de molhos, né? No caso da imagem aí, a gente tem uns cogumelos assados, onde eles foram temperados numa espécie de marinada, levados ao forno e depois depois de assados, né? Quando ele tem uma grande quantidade de líquido, ele libera esse líquido, quando seca, só misturado e servido, e você tem esse resultado da foto. Os feijões, como a Tayana falou, eles são são o principal substituto para proteína de origem animal, né? E a gente tem diversos tipos de feijões, né? A gente tem o grande bico, as lentilhas, as favas, os feijões de diversos tipos que a gente encontra aqui no Brasil, né? Os mais comuns talvez sejam o feijão preto e o feijão
mulatinho ou carioquinha, dependendo da região onde a gente está. E a gente costuma comê-lo como um cozido com caldo, né? No entanto, aqui no Brasil a gente tem um preparo muito comum, que é o acarajé, e o abará, né, que é o acarajé cozido. Na culinária árabe a gente tem o falafel, que são preparos feitos a partir dos feijões, né? Dos feijões crus, deixados de molho, processados com tempero e então finalizados ou fritos, assados, enfim, da forma que a receita diz. No entanto, isso fez com que a gente pensasse diversos outros preparos que podem ser feitos a partir do feijão, né? Utilizando técnicas de onde a gente consegue adicionar textura e formas diferentes para a gente chegar em resultados e pratos que aos olhos são mais atrativos do que simplesmente o feijão com um caldo. O tempê, ele é um desses preparos feitos a partir do feijão cozido, tá? O tempê, ele é um preparo que ele demanda uma certa estrutura e conhecimento. Feito um feijão, ele é feito com um feijão cozido, tradicionalmente da culinária da Indonésia. Ele é cozido e depois de cozido coloca-se uma bactéria nesse feijão, onde ele vai para uma estufa e fica durante um tempo numa estufa para selagem e pasteurização, né? Dando essa textura mais firme, onde você vai conseguir cortá-lo e prepará-lo de diversas formas. Ele tem um gosto bastante específico, gosto e textura bastante específicos e diferente, eu acredito, de qualquer coisa que a gente tenha comido até então. Ele lembra um pouco o gosto de alguns cogumelos e basicamente ele seria isso, né? Um cogumelo que cresce no meio dos feijões dentro de uma forma. Então ele fica compactado e é bastante interessante e saboroso. Aí, a partir de agora, a gente vai ver alguns preparos feitos a partir desses ingredientes todos que a gente viu aí, né? No caso da foto, a gente tem uma almôndega feita com feijão preto, tá? É feita com feijão preto, temperos e servida dentro de um molho de tomate comum. Aqui nessa foto a gente tem 4 preparos feitos com ingredientes à base de vegetais apenas, né? No canto superior esquerdo a gente vai ter um quibe feito à base de trigo, claro, né? Que é o tradicional, e a gente usou berinjela para o preparo, berinjela e proteína de soja texturizada para o preparo desse quibe, tá? No canto superior direito, a gente vai ter um escondidinho recheado com bolonhesa de soja. No canto inferior direito, a gente tem uma torta feita com feijão preto. Essa massa dessa torta é muito parecida com a massa da almôndega da imagem anterior, só que finalizada de uma forma diferente. E no canto inferior esquerdo, uma torta feita com grão de bico, o mesmo processo dessa torta de feijão preto e da almôndega. No entanto, o grão de bico cozido, processado, temperado e utilizado dessa maneira. Aqui a gente tem um prato servido para crianças, né, em algumas instituições de ensino, onde a gente tem o feijão tradicional cozido, né, o feijão mulatinho ou carioquinha, uma farofa proteica feita com vegetais como alho, cebola, cenoura, salsinha, coentro e também vai um pouco de proteína texturizada de soja. E na parte de cima aí a gente tem um purê de mandioca. Esse prato um pouco mais requintado, vamos colocar dessa forma, mas é um prato onde a gente utilizou o cogumelo para ser feito o preparo,
o cogumelo, nesse caso aí, o eringue, que é um cogumelo que tem, ele é um cogumelo maior, com uma textura mais firme, ele é assado e finalizado na chapa, servido junto com um purê de abóbora. Esse caldo que a gente está vendo na foto, esse caldo mais escuro, esse caldo ele é resultado do cozimento do processo de cozimento do cogumelo, né? O cogumelo, como eu disse, ele contém bastante líquido no seu, como uma parte do cogumelo ali, e quando aquecido ele libera um pouco desse caldo. Então esse caldo que tem aí, ele é um caldo do cogumelo temperado. Nessa foto a gente tem um medalhão de feijão preto servido com uma maionese de pimenta biquinho. No caso desse medalhão de feijão preto, a massa é bem parecida com a da almôndega que eu citei lá no primeiro slide, né, de preparos. No entanto, a gente colocou uma cenoura ralada, alguns ingredientes ralados dentro, para no momento da mordida que você tenha outras texturas além de ser uma massa apenas, né? E o interessante dessa maionese que a gente está vendo aí é que ela foi feita com a aquafaba. A aquafaba é um processo de preparo onde se utiliza a água do cozimento de alguns feijões, tá? No caso dessa aquafaba, dessa maionese, eu utilizei a aquafaba da ervilha. No caso, a ervilha de lata, tá? Essa ervilha de lata comum, eu tirei, escorri a ervilha, separei, reservei a água e misturando com um ingrediente ácido, no caso o vinagre, e um tipo de óleo, vou emulsificando isso e temperando, chegando nessa maionese, tá bom? Aqui a gente tem uma pizza, uma massa tradicional de pizza, onde só vai água, farinha, azeite e sal, e o fermento. E o interessante dessa massa, dessa pizza, na verdade, não é nem a massa, que não vai nada de origem animal, porque isso é bem comum de se encontrar, mas sim o queijo. Esse queijo que a gente está colocando aí na pizza, ele é feito à base de castanha de caju fermentada, né? Então a castanha de caju sendo processada, no caso, né, batida num liquidificador, a gente coloca alguns ingredientes que vão fermentar esse queijo e aí a gente consegue ralar ele vai inclusive derreter quando vai ao forno, chegando numa pizza bem parecida com o que a gente encontra tradicionalmente. Aqui a gente tem um baião de dois, ele tá com uns brotinhos aí de beterraba, mas nada mais é do que um arroz com feijão e enriquecido aí com alguns vegetais juntos. Então a gente tem um pouquinho de cenoura, pimenta biquinho, uns tomatinhos, alho, cebola, e tudo isso preparado, né? A gente consegue fazer muitas opções de doces também, né? Só com preparos de origem vegetal. Então, aí a gente tem uma tortinha de morango. A massa dela é feita com farinha de trigo, óleo, farinha de aveia e um pouco de açúcar. O recheio dela, essa partezinha branca que a gente consegue ver em algumas das tortinhas, nada mais é do que um leite vegetal espessado com um amido, né, e saborizado com baunilha. Ele é um creme doce, né, parecido com aquele creme de confeiteiro que o pessoal costuma utilizar. E no caso em cima, uma geleia feita com morangos, tradicional. Aqui também um prato um pouco mais requintado, servido no meu restaurante, que é um purê feito com batata doce roxa,
servido com um tofu assado caramelizado, né? E esse creme branco que a gente vê aí, no caso, ele é um molho feito a partir do tahine, que é um molho feito com gergelim torrado, tá bom? O gergelim também é uma fonte muito rica de cálcio e diversos outros nutrientes também, tá bom? Aí a gente tem mais um doce, uma torta de chocolate, a massa bem parecida com a da torta de morango mostrada anteriormente. O chocolate tradicional, no caso, né, um chocolate sem leite, um recheio feito com esse chocolate. A gente encontra várias marcas de chocolate, inclusive no mercado, que não possuem leite no seu preparo, apenas a manteiga de cacau e o cacau em pó, algum tipo de açúcar, tá bom? Aí a gente tem um outro preparo, no canto inferior esquerdo, vocês veem alguns cubos aí, né? Esses cubinhos são tempês, que eles foram salteados junto com os aspargos e o feijão servido aí. É um feijão de corda, né? Um feijão verde. Ele sem caldo, ele é cozido tradicionalmente, a gente tira o excesso de caldo e salteia ele com os temperos. Ele é servido dessa forma junto com arroz, aquele arroz muito comum na culinária oriental, que é o gohan. Mais um prato servido no restaurante, aí a gente tem o tofu frito, a gente tem o tempeh e tem o cogumelo, todos eles salteados com outros vegetais como cenoura, cebola, tomate, coentro e servido com arroz. Aí a gente tem um risoto. Para chegar nessa cremosidade desse risoto, a gente utilizou o risoto é um risoto de abóbora, tá? E para chegar nessa cremosidade, a gente utilizou uma técnica onde a gente faz um preparo de um creme à base de castanha de caju e couve-flor. Isso dá um creme bastante liso, bastante saboroso, onde a gente consegue alcançar essa textura de cremosidade incrível e muito semelhante a um risoto tradicional. Por cima a gente tem um cogumelo, é um shimeji, ele feito chapeado, e nessa técnica a gente assa o, o cogumelo até ele perder todo aquele líquido que eu comentei que ele libera. Então a gente faz uma marinada, tempera o cogumelo, leva ele ao forno, ele vai secar, né? Ele vai assar e depois a gente finaliza ele na chapa, dando essa textura bastante firme. É um prato que agrada muito pessoas que estão num processo de transição, muito adaptadas, muito acostumadas com o consumo de carne, por ela ter uma textura bastante firme e um pouco fibrosa, assim, então é bem interessante e muito saborosa. Aí a gente tem uma torta, um bolo, né, uma torta feita à base de cacau. E nessa massa desse bolo é bem engraçado e bem fácil de fazer. Só vai farinha de trigo, açúcar, cacau, óleo vegetal, água e fermento, né? Essa receita ela tá junto com diversas outras receitas no nosso Instagram, que a gente vai ter o perfil dele citado aí no final, é o Carnes da Terra. E ele foi servido em Guararema, numa palestra que a gente deu no ano passado aí, tá bom? Aí um rocambole, uma alternativa feita para um restaurante de uma empresa. Eles queriam fazer um rocambole à base de vegetais, a gente fez esse rocambole à base de soja, tá? Da proteína de soja texturizada, temperada. A gente dá o ponto na massa utilizando alguma farinha, como a de aveia, de mandioca, e o recheio desse rocambole foi alho poró, cenoura e champignon. E foi servido com um molho de tomate tradicional.
Então, bom, eu vim aqui para mostrar possibilidades para vocês, então a gente acabou de ver que existem muitas possibilidades. Ali é só uma pequena demonstração de tudo que a gente pode fazer com os ingredientes de origem vegetal, tá? Queria agradecer a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento e estou à disposição aí. Aqui estão os meus contatos, né, o da Tayana também, e o nosso perfil no Instagram, Carnes da Terra. Muito obrigado. Obrigada a todos. Como o André mencionou, nós estamos à disposição. Se o seu município tiver interesse em aderir ao nosso programa, nós fazemos toda essa consultoria gratuita, os treinamentos com todos os merendeiros, ou se você tiver uma empresa interessada em aderir a esse cardápio inovador, sustentável, nós também estamos à disposição através das nossas redes. Obrigada. Obrigado.